Geralmente, quando a gente pensa em construir algo grandioso, sabe, ou instaurar uma certa ordem no meio de uma vida caótica, a imagem que vem à mente é logo uma daquelas montagens de filme de Hollywood, né? Uhum, é bem isso. Aquela ilusão cinematográfica muito reconfortante. Exato. Um gênio trabalhando sem parar, ferramentas voando, noites sem dormir e, claro, uma música épica ao fundo. Tudo indicando que o sucesso é tipo um evento massivo, explosivo e super instantâneo. A cultura moderna nos condicionou a acreditar muito nisso, né? Nesse esforço monumental, no grande salto heróico que resolve todos os problemas de uma vez só. Mas olha só, ao mergulhar nas mecânicas de como a estabilidade é criada de fato no mundo real, essa cena de filme simplesmente desaparece. Completamente. Lógica e, para ser bem sincera, muito menos glamourosa. E é com essa virada de perspectiva que damos as boas-vindas a mentes curiosas em mais um mergulho profundo. Muito bem-vindos. Estou super animada hoje. A missão da nossa exploração é destilar ferramentas incrivelmente práticas para quem busca não apenas aprender, mas prosperar em um ambiente saturado de informações e, claro, de imprevisibilidade. Com certeza. E temos um material excelente para isso hoje. Sim, nosso material de base é a parte 9 do livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, do Gustavo Hogendorf. E, para ilustrar essa desconexão entre o que a gente acha que é o progresso e o que ele realmente é, o texto abre com uma parábola bem interessante. Ah, a parábola da pedra. Essa mesma. Um jovem aprendiz pergunta ao seu mestre como se tornar sábio e produtivo. E aí o mestre, em total silêncio, leva o rapaz até uma sala completamente vazia e dá uma instrução que soa quase como um castigo. É quase uma provocação, né? Sim, ele diz para o aprendiz colocar uma única pedra no chão dessa sala a cada dia. E só. Sabe que a reação natural a um exercício desses é a frustração absoluta? O impulso humano, tipo a nossa vontade, é empilhar 1000 pedras em uma tarde só para ver o resultado imediato. Com certeza, a gente quer ver a parede pronta logo. Exato. Mas o mestre da parábola compreende a arquitetura real do comportamento humano. A ordem simplesmente não se sustenta quando é forçada de uma vez só. Ela precisa ser enraizada. Uhum. E aí, as semanas passam, aquela única pedra diária se multiplica e a sala acaba preenchida com uma fundação inabalável. O progresso real vem desse hábito quase monótono, né? De colocar ordem nas coisas, uma atitude por vez. É o antídoto inicial contra a inércia. Perfeito. Mas isso nos obriga a confrontar um cenário muito mais hostil. Porque, pensa bem, o que acontece com essa bela estrutura ordenada que foi construída pedra por pedra com tanta paciência quando o furacão do mundo real ataca? Aí a coisa muda de figura. Pois é, a tempestade não pede licença para derrubar paredes. E é aí que entra a nossa primeira lei do dia. Essa é a transição inevitável da teoria para a sobrevivência nua e crua. E a forma como o material aborda esse ataque do caos muda completamente o paradigma. O texto recorre ao conceito do Nassim Nicholas Taleb para traçar uma distinção muito crítica. A diferença entre duas respostas à adversidade, né? Isso. A resiliência e a antifragilidade. E olha, nós crescemos ouvindo que o objetivo supremo diante da dor é ser resiliente. Nossa, o tempo todo você tem que ser resiliente, aguenta firme. Exato. Só que a resiliência, na sua essência, é a capacidade de absorver o choque e retornar ao estado original. A melhor imagem visual para isso é um elástico. Um elástico? Como assim? Pensa num elástico. Você aplica uma tensão extrema, ele estica até o limite para não arrebentar. Mas quando a crise acaba, quando você solta, ele relaxa e volta a ter o exato mesmo tamanho e formato de antes. Ah, entendi. É o famoso aguentar firme até a chuva passar, a estrutura suporta a pancada e continua de pé intacta. É útil para crises passageiras, sem dúvida, mas a antifragilidade opera sobre uma mecânica biológica completamente oposta. O antifrágil não é o elástico, sabe? É a semente. A semente. Gosto dessa imagem. Quando uma semente é enterrada, ela é submetida a um ambiente super hostil. Tem escuridão total, o peso esmagador da terra em cima dela,
uma umidade opressiva. É um cenário de pressão constante. Sim. E se ela fosse apenas resiliente, ela ficaria lá debaixo da terra, intacta, apenas esperando alguém cavar para resgatá-la. Mas a semente não faz isso. Ela precisa ativamente daquela pressão e daquele caos para romper a própria casca. Nossa, faz muito sentido. Ela usa a diversidade como combustível primário para germinar e virar uma árvore. Ela não quer voltar ao normal. Perfeito. Ela não volta a ser semente nunca mais. Sabe, eu pensei numa analogia agora. Se a resiliência é como um escudo super resistente que a gente levanta só para bloquear a tempestade, a antifragilidade é como a construção de um moinho de vento. O moinho desenvolve isso. É que, o moinho não bloqueia o vento. Ele suga toda aquela ventania caótica para girar as pás e gerar eletricidade e luz. Ele literalmente precisa do caos para funcionar. Olha, uma analogia irretocável. E para ancorar essa teoria, o autor do livro traz exemplos de transformações muito profundas. O caso da Malala Yousafzai, por exemplo, é de uma clareza absurda. Nossa, a história dela é impressionante. Muito. Uma adolescente no Paquistão que foi atacada de forma letal pelo Talibã só por defender o direito das meninas à educação. Sim, e a resposta resiliente ali seria sobreviver clinicamente ao trauma físico, né? Sobreviver e buscar uma vida anônima, segura, para se proteger. O ataque seria um capítulo trágico a ser esquecido. Mas ela fez exatamente o oposto. A violência extrema serviu como a terra jogada sobre a semente. Exato. Ela capturou a atenção gerada por aquele ato brutal e transmutou o terror em uma plataforma colossal, emergindo como a maior voz global pela educação e até ganhando o Prêmio Nobel da Paz. O vento que tentou derrubá-la foi o mesmo que girou o moinho. O caos foi o mecanismo de amplificação dela. E o bacana é que o livro não deixa isso no campo abstrato. Ele prescreve táticas fisiológicas para treinar a mente a não entrar em colapso antes de achar essa oportunidade. Tem aquela técnica de respiração, não é? A técnica 4-7-8, isso. É bem prática. Inspirar por 4 segundos, prender o ar por 7 e expirar lentamente por 8 segundos. Parece simples, mas o que acontece neurologicamente aí é fascinante. É um hack do corpo. A expiração prolongada sinaliza fisicamente para a amígdala cerebral que não existe perigo letal imediato. Isso força o sistema nervoso a sair daquele modo primitivo de luta ou fuga. Porque só com batimento cardíaco reduzido é que o nosso córtex pré-frontal consegue olhar para a crise de verdade e pensar, ok, como eu uso isso a meu favor? Exatamente. Você devolve o controle para a parte racional do cérebro. Mas sabe, isso levanta uma questão que eu acho que merece um bom debate. Há um certo culto ao sofrimento na nossa sociedade atual, você não acha? Ah, sem dúvida. Uma romantização. Glorificamos de forma quase doentia a resiliência. Aplaudimos as pessoas que engolem a dor no ambiente de trabalho ou na vida pessoal, sem nunca reclamar, carregando fardos gigantescos sozinhas. O aguentar firme virou uma medalha de honra. É um prêmio por sofrer calado. Pois é. Será que, ao fetichizar o sofrimento silencioso, a gente não corre o risco de esquecer de ensinar as pessoas a usarem a dor para de fato questionarem o sistema e exigirem mudanças reais? Essa é uma crítica excelente. Essa glorificação cria o que podemos chamar de amortecedores humanos. Pessoas que passam a vida absorvendo impactos crônicos que muitas vezes nem deveriam existir. As pessoas viram esponjas de estresse. E a raiz desse isolamento vem da forma como fomos ensinados a lidar com o caos desde cedo. É a falsa premissa de que o sucesso e a força são virtudes puramente individuais, o que nos leva ao grande obstáculo da antifragilidade. Que seria tentar fazer tudo sozinho. Exatamente. As pessoas quebram porque tentam superar a tempestade completamente sozinhas, aprisionadas naquele mito do self-made. Sabe, aquele ídolo do lobo solitário? Aquele que acorda de madrugada, derrota todos os concorrentes e conquista a montanha sem ajuda de ninguém. O famoso moedor de carne corporativo, né? A teoria da colaboratividade entra no texto justamente para demolir essa ideia de que a competição predatória é o melhor caminho para a excelência. Ela demole com fatos. E o
texto faz isso trazendo um peso acadêmico bem interessante. Ele cita o equilíbrio de Nash, desenvolvido pelo matemático John Nash. Mas confesso que a explicação matemática clássica pode ser um pouco densa para o nosso dia a dia. A matemática pura assusta um pouco. Mas a gente pode traduzir isso para uma situação muito mais palpável. Imagina aquela cena clássica de um congestionamento horrível numa rodovia. Nossa, aquele pesadelo num feriadão. Isso. Se cada motorista agir ali apenas visando o próprio interesse, tentando cortar os outros sem parar só para ganhar alguns metros, o trânsito inteiro trava. Ninguém sai do lugar. Fica tudo engarrafado. Mas o equilíbrio de Nash prova numericamente que, se todos cederem um pouco do seu espaço e agirem pensando no fluxo geral, o engarrafamento se desfaz. Todo mundo chega ao destino muito mais rápido do que se tentassem vencer sozinhos. Então, colaborar não é um ideal romântico e fofo. É a inteligência estratégica suprema para otimizar os resultados. Aristóteles já dizia que o todo é maior do que a soma das partes, né? Exatamente, a lógica pura. Mas, vamos lá, vou fazer um pushback prático aqui em nome de quem nos escuta e vive a realidade do mundo corporativo. Manda. A colaboração na teoria é linda. Mas na prática, essa exigência de ouvir todo mundo, de validar a ideia de cada pessoa, não acaba paralisando o progresso? É um medo super comum. Como evitar que a tal colaboratividade se transforme em uma daquelas reuniões de comitê intermináveis, onde todo mundo opina, ninguém decide nada e a inovação simplesmente morre atolada em consenso? Essa é a armadilha clássica. Mas o que causa esse atolamento corporativo que você descreveu não é a colaboração autêntica. Não. E o que é, então? O atraso vem da presença não dita de egos concorrentes que estão disfarçados de equipe. Ah, interessante. Quando as pessoas em uma sala estão secretamente competindo por crédito, por uma promoção ou só por dominância, a reunião vira um jogo de xadrez passivo-agressivo. O material traz o caso da Pixar para mostrar como isso é resolvido na vida real. A Pixar dos filmes de animação. Como eles fazem? Isso. A Pixar criou um sistema de avaliação de roteiros chamado Brain Trust. Diretores e escritores sentam em uma sala para dissecar um filme que ainda está em andamento. E olha, as críticas são brutais. Brutais mesmo, tipo, sem filtro. Sim, eles apontam todos os defeitos, mas funciona com uma velocidade e uma excelência absurdas, por causa de uma regra muito simples. O ego é deixado na porta. Uau, isso deve ser difícil de aplicar. É um treino. A crítica é focada exclusivamente em resolver o problema do projeto, nunca em atacar o criador da ideia. Não existem batalhas por hierarquia ali. É apenas uma busca coletiva pela verdade da história. Tá, mas como uma equipe chega a esse nível de maturidade? Porque erradicar o próprio ego não parece algo que se resolve mandando um memorando do RH, né? Com certeza não se resolve com memorandos. Resolve-se com a química invisível da bondade. Bondade? Como assim? Para que a colaboração atinja esse estágio de ausência total de defesas, é preciso cultivar a generosidade pura. E a genialidade da abordagem do autor aqui é que a generosidade não é tratada como um sermão moral sobre fazer o bem. Não é aquela coisa de livro de autoajuda fofo. De jeito nenhum. Ela é dissecada como o hack biológico definitivo para o nosso funcionamento mental ideal. Ou seja, não é um sacrifício onde alguém perde para o outro ganhar, mas sim uma farmácia interna. O texto detalha muitos neurotransmissores envolvidos nessa equação, né? Muito. Quando um ato autêntico de altruísmo ocorre, o nosso cérebro dispara uma cascata química inigualável. Há aquele pico de dopamina que gera a sensação aguda de recompensa. E, ao mesmo tempo, entra a ocitocina. Que é o hormônio do vínculo, certo? Isso, a ocitocina consolida a empatia e o vínculo social. Você se sente conectado com o outro. E o que acontece com a química do estresse, porque a sensação de paz logo depois de um ato altruísta é quase palpável. Ocorre uma verdadeira queda livre do cortisol. O cortisol, que é o hormônio responsável pelo pânico crônico, é inibido pela serotonina, que atua como nosso grande regulador de humor. É tipo uma carteira de investimentos emocionais que paga dividendos bioquímicos imediatos. Exato. O texto até menciona um estudo muito marcante de Harvard, junto com a Universidade de British Columbia. Ah, o estudo do dinheiro nos envelopes. Conta esse. Esse mesmo. Pesquisadores entregaram envelopes com dinheiro aos participantes.
E aí metade do grupo foi instruída a gastar o dinheiro consigo mesma, a outra metade precisava gastar com outra pessoa ou fazer uma doação. E o resultado contrariou toda a lógica consumista, né? Totalmente. O grupo que gastou dinheiro com terceiros relatou níveis de satisfação e felicidade significativamente maiores do que os que compraram coisas para si. A ciência comprova que focar na necessidade alheia enriquece a nossa própria biologia. E o livro traz o rosto humano por trás de todos esses dados frios, através de uma história que, nossa, me tocou muito. A história do Mohamed Bzik. É uma história profundamente comovente. Para quem nos ouve, ele é um imigrante residente em Los Angeles e ele escolheu um caminho que, para a imensa maioria das pessoas, pareceria um fardo devastador. Ele acolhe em casa crianças abandonadas que estão em estado terminal severo. É uma dedicação inimaginável. Ele sabe, desde o primeiro dia, que a dor da perda daquela criança é inevitável e iminente. Sim. Mesmo sabendo que o final vai ser doloroso, ele injeta amor incondicional e muita dignidade nos últimos dias de vida delas. Onde muitos veriam apenas um ralo absurdo de energia emocional, ele encontra um propósito que o sustenta. Porque o ato de doar, nesse nível de pureza, reabastece a própria fonte. Ele não esvazia, ele preenche. Mas, pensando com muita empatia e realismo agora, se alguém que nos acompanha neste exato momento está se sentindo completamente dilacerado pela rotina, sabe, sem recursos financeiros, psicologicamente drenado, vivendo ali na borda do abismo da exaustão. É o cenário de muita gente hoje. Como essa pessoa encontra combustível no tanque para ser colaborativa ou generosa com o mundo? Se a percepção aguda dela é de que não há absolutamente nada sobrando para dar. Essa é, sem dúvida, a objeção mais crítica de todas. O esgotamento absoluto é a doença central da nossa era. E a resposta para esse vazio de energia é investigar de onde vem o vazamento. Porque se o tanque está vazio, tem um furo em algum lugar. Exato. E a resposta raramente está apenas nos problemas físicos do presente. A exaustão monumental geralmente vem do peso das toneladas de passado que não podem ser alteradas. E, claro, das toneladas de futuro que sequer existem ainda. O que nos leva à nossa próxima lei, o conceito de soltar as preocupações. A ansiedade do tempo irreal. Sabe, é fascinante observar a ironia quase cruel da palavra preocupação. A etimologia da palavra diz tudo. Significa literalmente ocupar um espaço mental de altíssima prioridade com algo antes mesmo que aquilo ganhe vida. A gente paga um aluguel emocional caríssimo para morar com fantasmas. Fantasmas é o termo perfeito. Porque o passado tem utilidade apenas como um arquivo de lições. Quando a gente carrega os ressentimentos ou os fracassos de ontem, o motor mental fica girando no limite máximo, mas sem sair do lugar. E o futuro? O futuro esmaga a mente com simulações de catástrofes que nem aconteceram. Pensa no trabalhador moderno deitado na cama às 2 da manhã com o coração super acelerado e as mãos suando. Nossa, quem nunca? Tudo por causa de um e-mail que ainda não foi enviado ou de um prazo que só vence na semana que vem. O corpo dessa pessoa está injetando cortisol na corrente sanguínea para combater um predador que só existe lá na imaginação dela. A energia vital é drenada por um limbo total. E a salvação desse esgotamento, como a filosofia e a neurociência concordam, mora em trazer a consciência agressivamente para o momento presente. Agressivamente. É uma prática ativa de ancoragem no agora. Mas isso gera um paradoxo interessante para resolvermos. Lá no início da nossa exploração, a gente elogiou o ato de colocar uma pedra todo dia na sala. A gente elogiou a ordem, a arquitetura metódica do amanhã. É verdade. Então, como traçar uma linha nítida, no mundo real e caótico de hoje, entre fazer um planejamento saudável para o futuro e cair nessa armadilha tóxica da preocupação que envenena o nosso presente? Puxa, a linha divisória entre o planejamento e a ansiedade é a fronteira da ação física. Ação física. Explica isso melhor. O planejamento saudável, na verdade, pertence ao presente. É o ato de você sentar em uma cadeira agora, abrir um calendário, alocar seus recursos, decidir estrategicamente onde a pedra de amanhã será colocada. E, em seguida, fechar a agenda. Você encerra o processo ali. Exato. A partir desse exato momento,
a sua atenção retorna totalmente ao sabor do café que está sendo tomado, ou à conversa que está acontecendo na sua sala. Ah, entendi. O planejamento tem um limite físico. Tem começo, meio e fim. A preocupação, não. Preciso. A preocupação tóxica é a ruminação sem nenhuma ação possível. É ficar girando o problema na mente, lá na cama de madrugada, onde nenhuma atitude prática pode ser tomada para resolvê-lo. É o cérebro rodando cálculos de variáveis que estão completamente fora do nosso controle. É um desperdício puro. O grande antídoto para esse vazamento de energia é aceitar o desapego absoluto daquilo que não se domina. É uma urgência em voltar a viver na realidade tangível, né? E, olha, se a gente fizer um recuo panorâmico agora para observar a arquitetura completa das ideias que exploramos hoje, tudo se encaixa de forma brilhante. É uma trilha muito bem construída pelo autor. Sim. Começamos aprendendo a paciência milimétrica de empilhar pedras diárias para dar ordem à inércia. Mas quando o caos inevitável derruba essa estrutura, a missão não é tentar voltar ao passado esticando um elástico. A missão é emular a semente. Exato. Usar a dor e a pressão esmagadora do ambiente hostil para germinar um moinho que se alimenta dessa tempestade. A pura antifragilidade na prática. E logo percebemos que o mito do herói solitário é uma mentira que invariavelmente leva à quebra. A solução é fundir os esforços, abandonando a mentalidade predatória por uma colaboratividade inteligente, baseada sempre no bem do fluxo coletivo. Como o trânsito fluindo no equilíbrio de Nash. E para que essa união não vire uma guerra de egos passivo-agressiva de reunião de comitê, aplica-se a química curativa da generosidade. Hackeamos a própria biologia ao focar na necessidade do outro, inundando o nosso sistema nervoso de ocitocina e silenciando o estresse crônico. E o verniz final de toda essa jornada de sobrevivência é estancar o vazamento diário de energia, expulsando de vez as bagagens irreais do passado e as simulações apocalípticas do futuro, mantendo os dois pés muito firmes no único terreno onde a vida e a ação realmente acontecem, o agora. É um mapa e tanto para a sanidade. Mas vale sempre ressaltar para as nossas mentes curiosas, né? O conhecimento passivo, aquele que fica só arquivado em uma gaveta mental, não gera paz nenhuma. Nenhuma. A elegância de todas essas teorias só ganha valor de verdade quando é testada no atrito da rotina. A busca não é por debates filosóficos de fim de semana, mas por alterar efetivamente a forma de respirar e reagir quando as coisas dão muito errado na segunda-feira. Porque sem a experimentação lá no meio do caos, a sabedoria é inútil. A aplicação prática é sempre o destino final de qualquer aprendizado. Perfeito. Para encerrarmos este mergulho profundo de hoje, fique aqui uma reflexão inédita conectando os pontos de tudo que foi discutido para quem nos acompanha a ponderar nos próximos dias. Vamos a ela. Se a antifragilidade prova que crescemos através das feridas e a neurobiologia nos mostra que somos bombardeados por hormônios de cura e empatia quando agimos de forma generosa com o próximo, será que o atalho mais eficiente para silenciar o nosso próprio caos e esgotamento mental não seja por um momento parar de olhar para o próprio umbigo? É uma possibilidade transformadora. Usar a pouca força que ainda resta para resolver o problema concreto de outra pessoa hoje. Ao focar em ajudar alguém a carregar a sua pedra diária, o peso da nossa própria fundação talvez se torne incrivelmente leve. Pensem nisso. Foi excelente a nossa análise de hoje. Foi um prazer e uma alegria imensa descobrir e desbravar todas essas ideias. Continuem firmes em suas jornadas e até a nossa próxima exploração.